Legislativo de Itajaí firma compromisso para implantar gestão de excelência. Projeto corrige medidas de imóvel cedido para núcleo de horticultura Rio Novo. Vereadores aprovam requerimento de comissão para realizar audiência pública. Itajaí recebe o 8º encontro do Fórum Permanente de Prevenção de Desastres. 21 de junho de 2016. O Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. A Câmara de Vereadores aprovou com 18 votos favoráveis o projeto de lei ordinária 16/2016 de autoria do Executivo Municipal. O projeto corrige as medidas descritas na Lei Municipal 6.603 de 2014, que aprovou a concessão de uso de imóvel de domínio do município para o núcleo de horticultura Rio Novo. Segundo a lei municipal, o terreno deve ser utilizado para a instalação de um prédio para processar, armazenar, comercializar e distribuir produtos da agricultura familiar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O dia 15 de junho foi uma data de comemoração para os itajaienses. A festa dos 156 anos do município reuniu mais de 6.000 pessoas da Praça Genésio Miranda Lins. O corte do bolo, com um dia de festa, encerrou a programação de aniversário de Itajaí. Sob a supervisão da veneranda itajaiense Dona Hilda, de 85 anos, mais um bolo de aniversário para a cidade foi produzido. Uma doce dedicação que desde 1997 dá a oportunidade para que os itajaienses comemorem a data festiva de 15 de junho. Este ano, foram cerca de 3.000 fatias distribuídas em embalagens plásticas para a comunidade. Em cada pedaço, uma porção de sentimentos, expectativas e ingredientes. Primeiro é amor e carinho, depois farinha de trigo, açúcar, leite, muita margarina, muitos ovos, polpa de ameixa, doce de leite, doce de coco e outros ingredientes, né? Muito bom, as pessoas pegam junto com a gente, isso é muito importante, né? Que seja melhor do que está, nossa cidade é linda, é maravilhosa, uma cidade acolhedora, que seja mais ainda do que isso, né? No clima de comemoração, a Câmara de Vereadores aproveitou para distribuir um novo material de divulgação, um gibi que apresenta ao público infantil os setores e funcionamento do poder legislativo local. Crianças e adultos foram logo folheando as páginas, que acolhem e lançam sementes para o exercício da cidadania, para quem nasce aqui e também para quem vem de fora. É a fama do Porto Hospitaleiro que tem trazido pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo para viver aqui. Há 9 anos, Cícero veio com a família do Ceará e, nesse tempo, só encontrou razões para ficar. A perspectiva de vida melhor, né? Cidade hospitaleira, o pessoal muito bom, empresas, o grupo empresariais investe muito aqui na região, Santa Catarina não só, é um dos lugares, para mim, e eu acho que também é um dos lugares melhores que tem do Brasil, tanto como para turista, como para morar, para uma qualidade de vida. Isso que trouxe para mim mais aqui foi a oportunidade de crescer na vida, trabalho, emprego. Para o prefeito Jandir Bellini, os itajaienses têm muito a comemorar, pois as dificuldades enfrentadas hoje devem ser logo superadas, com união e esforço de cada cidadão. Apesar de problemas em que vivemos na economia, na política, mas é o reflexo do cenário nacional. E Itajaí não é uma ilha, Itajaí não está em outro país. Então nós aqui também passamos por esses momentos difíceis, mas Itajaí supera tudo isso. O 8º encontro do Fórum Permanente de Prevenção de Desastres na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí foi realizado na última semana. O fórum é organizado em diversos municípios da bacia. O encontro em Itajaí integrou o calendário comemorativo de 156 anos da cidade. Na ocasião, foram discutidas ações integradas para a redução de danos e riscos de enxurradas e enchentes.
Representantes dos 52 municípios localizados na região da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, além de professores de universidades de Itajaí, Blumenau e Rio do Sul, prestigiaram a 8ª edição do Fórum Permanente de Prevenção de Desastres. Conforme os membros, as discussões do fórum são importantes para mobilizar os municípios envolvidos e tecer ações conjuntas para a redução de danos e prevenção de enchentes e enxurradas. É fundamental a discussão para nós, a parte de drenagem, porque nós moramos na maior bacia do estado, uma bacia sujeita a grandes enchentes, inundações. E quando se fala em controle, em minimizar esses problemas de cheias, as ações têm que ser integradas. Tudo o que acontece no Alto Vale repercute no Médio e repercute aqui na Foz. E tudo que nós fizermos aqui na Foz também repercute lá para cima. Então, é obrigatório que essa visão sistêmica, que os projetos e ações sejam integradas. Não tem como a gente trabalhar de forma pontual. As palestras foram realizadas por professores das Universidades Federais de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Eles enfatizaram que, além de estruturas físicas como barragens, sistemas de avisos de cheias e dragagem dos rios, é preciso repensar as cidades urbanisticamente, com tratamento de esgoto e arborização, a fim de evitar que a área urbana tome conta das margens e para que se reduzam os danos causados pela falta de permeabilidade do solo. Há muitas técnicas hoje que procuram reduzir, sobretudo, os escoamentos, tentar recuperar o comportamento da bacia como se ela não tivesse sido tão impermeabilizada. É mais fácil fazer isso com planejamento, antes que a cidade vá crescendo, de forma que ela cresça já incorporando essas técnicas. É mais difícil readaptar uma cidade, criar mais áreas verdes, mais áreas de infiltração, mas não é impossível, né? E são projetos de longo prazo, né? Quer dizer, claro que se há um problema de inundação muito frequente, é preciso uma ação, talvez, é preciso uma continuada, mas às vezes é preciso uma pontual também, né? Fazer alguma intervenção na infraestrutura para que aquele risco diminua. Uma das vias seria a solução estrutural, como tem sido feito aqui, e a outra via seria tornar a cidade mais resiliente. Caso aconteça cheia, quer dizer, na mesma casa que é inundada, o impacto seja menor, talvez por instalação de defesas temporárias, por construção em 2 pisos, por redução do impacto caso o evento aconteça, né? Então tem algumas possibilidades que visam a convivência melhor com a enchente. Os administradores municipais e de defesa civil destacaram a necessidade de o governo estadual realizar as obras do plano de prevenção de cheias da bacia do Itajaí. Itajaí aguarda de maneira bastante ansiosa a execução do planejamento estratégico que o Estado de Santa Catarina elaborou. É um conjunto de obras que visam a bacia como um todo, né? Seriam obras importantes a Itajaí. Cito aqui a questão da construção da barragem de Botuverá, que será uma das obras mais importantes de todas as obras para a cidade de Itajaí, que infelizmente agora nós temos um impasse ambiental entre ICMBio, Fátima e IBAMA, né, questão de competências e da legalidade da localização da barragem, né. Espero que isso avance, né, na questão para que a gente realmente tenha a efetividade dessa obra. A próxima edição do fórum deve ser realizada em Rio do Sul ou Blumenau até o fim do ano. E você vai ver em instantes, vereadores aprovam requerimento de comissão para realizar audiência pública. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. A Câmara de Itajaí aprovou na quinta-feira, em primeira discussão, o projeto de lei ordinária 58/2016. De autoria da presidência do Legislativo, o texto autoriza a reposição do subsídio dos vereadores em 9,39%,
correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O projeto foi aprovado com 17 votos favoráveis e deve passar por segunda votação. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara aprovou o requerimento número 205, com 20 votos favoráveis. O texto requer a realização de uma audiência pública para tirar dúvidas sobre o projeto de lei complementar que trata de mudanças nas exigências para o cargo de coordenador do controle interno no Legislativo Municipal. O presidente da comissão, vereador Fabrício Marinho, do PPS, comentou a proposta. A casa, por força de um termo de ajuste de conduta, ela precisa fazer o concurso público para o cargo de controlador interno. Aí na criação desse cargo, acabou-se o projeto originário da mesa diretora, ele previa as profissões de advogado, contador e administrador. Veio aí um parecer do Tribunal de Contas dizendo que era consubstanciado num ofício do Conselho Regional de Contabilidade, dizendo que era apenas era uma função específica do contador. Bom, a profissão de advogado, a profissão de administrador, elas foram regulamentadas posterior a esse decreto-lei, que é de 1946, já não está mais atualizado com o ordenamento jurídico de agora. Então a comissão ficou na dúvida se não poderia ser mantido, contrariamente ao parecer que o Tribunal de Contas deu, se não poderia ser mantida aquelas profissões anteriores, né, e aí ficar tanto a profissão de advogado, contador, administrador, inclusive economista, nesse concurso público, pelo qual daí nós poderíamos fazer essa modificação da lei. Mas para que a gente tivesse um embasamento jurídico, um fundamento, numa conversa, nós achamos por bem debater esse assunto com esses órgãos de classe, inclusive o Ministério Público Federal do Trabalho, por até sugestão do presidente da Casa. Então, para que a gente promova um debate, tenhamos um fundamento legal e a gente elimine qualquer dúvida que a gente tenha com relação a esse projeto. Melhorar a gestão para atender de forma ainda mais eficiente. Este é o objetivo da Câmara de Itajaí ao implantar o programa GES Pública. O termo de compromisso para a implantação do sistema de gestão de excelência foi assinado no Legislativo, com uma palestra de apresentação do programa aos servidores. O ato de assinatura do termo de adesão ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, o GES Pública, sinaliza que a Câmara de Vereadores de Itajaí está em busca de atender com ainda mais eficiência as demandas da população. O convênio com o Núcleo de GES Pública de Santa Catarina é a primeira etapa para a implantação da gestão pública de excelência. Conforme o presidente do Legislativo, a opção pelo GES Pública se dá porque, além do custo ser mais barato, o programa é especificamente pensado para o setor público, o que o diferencia dos programas de excelência voltados às empresas privadas, como o ISO, por exemplo. Nós sempre pensamos em qualificar cada vez mais o servidor da Câmara de Vereadores para poder atender o povo de Itajaí com qualidade. E para que a ação da Câmara de Vereadores tenha eficiência e eficácia, resolva de fato a vida das pessoas lá. Nós pensamos em fazer isso com as certificações ISO e tal. Mas isso é muito caro. E descobrimos que dentro do próprio sistema público existe essa certificação, que é até muito melhor que essa questão de ISO, que deixa todo mundo no mesmo patamar. Essa se beneficia, se autodetermina, né? Aprende, se conserta, durante a caminhada conserta o caminho e vai cada vez mais apurando qualidade. Então, e o melhor de tudo, é de graça, está dentro do próprio sistema. Então é isso, nós queremos qualificar o nosso servidor, qualificar a Câmara, né, para que possa prestar o melhor serviço para o povo. O GES Pública foi desenvolvido pelo governo federal para melhorar a gestão de ministérios, secretarias, fundações e empresas públicas e foi disponibilizado para estados e municípios por meio de núcleos, sendo realizado por servidores públicos de forma voluntária. Em Santa Catarina, é coordenado pelo núcleo da Secretaria de Administração, que vai ajudar a Câmara de Itajaí na implantação do programa, com o objetivo de melhorar a gestão e também reduzir a burocracia na instituição. Com esse intuito, existem várias ferramentas de gestão que são aplicadas nas organizações, entre carta de serviço, que é uma oportunidade de transparência das organizações,
com o cidadão, né, para o cidadão, existe toda essa abertura do cidadão com a organização através da carta de serviço e até para o próprio gestor, no sentido de fazer uma autoavaliação, que também é uma ferramenta de gestão do Gespública, e para que o gestor possa saber em que nível de gestão a organização está, verificando assim os pontos fracos que podem ser melhorados e os pontos que estão bons para reforçar. Após a assinatura do termo de adesão, o professor Paulo Roberto Mey fez uma palestra para explicar aos servidores o funcionamento do Gespública. Conforme o instrutor voluntário, o programa é baseado em critérios de excelência que são atualizados periodicamente. A partir de um diagnóstico das rotinas, problemas e soluções administrativas da instituição, é confeccionado um plano de melhorias, que depois de validado e implantado, será avaliado constantemente e modificado sempre que necessário, pois a busca pela excelência na gestão deve ser contínua. O ponto principal é a coragem, porque esse programa parte de um processo de diagnóstico da gestão. Esse diagnóstico permite melhorar muito os resultados, mas a base dele é a coragem dos órgãos de fazer esse diagnóstico, de perceber a sua realidade, e essa coragem demonstra o mais importante na gestão pública, a vontade de mudar e buscar os melhores resultados. Na Câmara, uma das primeiras medidas é a formação de um comitê interno que vai coordenar ações de melhorias na gestão que serão implantadas. A ideia é que, independente de mudanças na condução da casa, o sistema Gespública seja permanente. O programa ele é institucional, ele vincula a Câmara de Vereadores, então não há vinculação política, partidária e nem se vincula a uma gestão específica. É um programa do Ministério do Planejamento, que tem uma organização âncora no estado de Santa Catarina e tem agora como parceira a Câmara de Vereadores. Atuaremos de forma técnica e sempre pela instituição. Nos próximos meses, os servidores do Legislativo terão acesso a cursos e oficinas gratuitos e iniciam a realização do diagnóstico de gestão na busca da melhoria do atendimento à comunidade. A expectativa é a melhor possível e nós temos um programa de excelência em gestão pública, de autoavaliação e monitoramento da Câmara, independentemente de quem estiver como gestor. Então é um programa junto aos servidores, tivemos hoje a primeira palestra com conscientização e começaremos agora as oficinas com autoavaliação, relatórios, auditoria. Eu creio sim que vamos evoluir muito. Entre os compromissos firmados estão ainda a entrada de 2 servidores do Legislativo na Rede Nacional de Voluntários do Gespública e também a troca de experiências com outras instituições. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir esta edição pelo YouTube, no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Excelente noite e até amanhã.